No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Caros amigos e irmãos do Ideal Espírita, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. O tema que abordaremos na tarde de hoje, Cartas da Imortalidade, é o resultado do nosso último trabalho de pesquisa espírita, junto com o médium espírita do estado do Ceará, residente em Fortaleza, de nome Newton Souza. Um trabalho específico. Mas de há muito que nós acompanhamos essa temática importante, desde os tempos idos, das psicografias pujantes de Francisco Cândido Xavier, o maior médium de psicografia de todos os tempos, que se notabilizou por ser a maior antena paranormal psicográfica do século XX. Além de mais de 425 obras psicografadas em diversos estilos e conteúdos literários, da poesia ao conto, da literatura aos apólogos, dos romances a temas científicos, filosóficos, Chico Xavier recebeu mais de 10.000 cartas de parentes falecidos escritas aos seus familiares. Um número espantoso. Que às vezes não é tão percebido, nem mesmo pelo próprio movimento espírita. O volume de espíritos que assinaram pelas suas mãos. O fenômeno espírita guarda sutilezas e complexidades muito grandes. A mediunidade, embora pareça simples, precisa de olhos para ser observada da sua complexidade. E Allan Kardec, na sua maestria, nos deixa um pensamento soberbo. No livro O que é o Espiritismo, diz ele: ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem. E muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. E é isso mesmo que acontece na mediunidade. Quando menos você espera de uma escrita que você não sabe o que está sendo grafado ali, vem uma informação impactante, reveladora, extraordinária. No meio da pesquisa dessas cartas, quando nós ainda estávamos produzindo o livro, aparece no Lar de Clara, num dia que felizmente eu estava lá, uma senhora idosa, que havia perdido seu filho, um andarilho, que tinha leves distúrbios mentais, desapareceu do seu convívio e tinha uns 3 anos que ela não havia. Ela espalhou fotos desse rapaz, depois de uma decisão absoluta de querer encontrá-lo, fez mais de 200 fotos grandes, e iniciou uma verdadeira saga, procurando notícia do seu filho. Foi a delegacias de várias cidades.
viajou para muitos IMLs, procurando informações, em hospitais, em lugares públicos. Até que um dia uma amiga lhe disse: você não quer ir num centro espírita onde os mortos se comunicam? E lá você pedir notícia do seu filho, porque se ele estiver morto, ele pode aparecer e dizer que não está mais aqui. Ela foi no Lar de Clara, católica, de tradição, entrou com a esperança de saber alguma coisa. Conversou um pouco com o médium Newton Souza. Ele faz a sua natureza, a sua maneira de conversar. Se vocês pegarem o livro, vocês vão entender isso, que ele escreve como os espíritos escrevem. Cada médium tem uma natureza mediúnica, são parecidos, mas não são iguais. Os seres humanos não são repetidos, os médiuns também não são repetidos. E a mediunidade tem variações infinitas. Elas predominam no aspecto, mas na peculiaridade e na singularidade, cada médium é um médium diferente. Até porque cada ser humano é um ser humano diferente. E no diálogo que teve com ela se emocionou, contando a história do filho. O Newton foi ao transe, e na hora de ler as cartas, o avô paterno do jovem lhe escreve e lhe orienta: você não precisa mais continuar com o seu sofrimento de procurar notícia dos seus filhos em delegacias, nem nos hospitais, nem no ML. Se dirija até uma cidade de nome Maranguape. Vá à delegacia de lá e procure por umas ossadas que foram achadas na Lagoa do Juvenal. Ela recebe aquela notícia com muita emoção. E nós acompanhamos essa mulher até a delegacia de Maranguape, uma cidade próxima à Fortaleza. Chegando lá, nos dirigimos ao delegado de polícia para saber se ele havia encontrado alguma ossada numa Lagoa do Juvenal, que ficava também nas proximidades. Ele nos indagou: como vocês sabem disso? Eu ia dizer que era uma psicografia. Quando ela, por trás do balcão, torceu a minha calça e disse: uma amiga minha me fez um telefonema e me disse que não quer ser identificada. E o homem disse: verdade, nós encontramos uma ossada. Mas a senhora tem que ser forte. Porque ela tinha dito: se essa ossada foi encontrada, é do meu filho. E o delegado disse: ela tem que ser forte porque o seu filho morreu queimado. Queimaram ele. Não sobrou muita coisa. Ela foi tomada por uma emoção intensa na hora. Eu abracei. E o delegado saiu para pegar os documentos. Eu disse: por que a senhora não quis dizer que é psicografia? Ela disse: meu filho, do jeito que eu estou aqui, com a minha idade, ele vai pensar que eu sou doida. E podia não me dizer a verdade. Não é que ela tinha razão? O delegado veio com um laudo e nos contou o caso. Eles haviam encontrado essa ossada, mas a ossada não estava mais ali. Estava no IML de Fortaleza, guardada num túmulo de indigentes, sem identificação. E para saber se era o filho dela, precisava fazer um teste de DNA. Pegamos autorização e começamos um trabalho intenso de busca, parte a parte. Fomos às leis, conseguimos os documentos, ela tirou a amostra do seu corpo, fez o exame de DNA, esperamos tudo acontecer, a expectativa do resultado. Nesse meio termo, o avô escreve de novo. E ele descreve como havia morrido. Dizia que ele ia para uma experiência, ele gostava das romarias, passou próximo da lagoa, achou bonito o lugar, a lagoa estava meio seca na época, ele desceu, estava bem vestido, 3 homens vieram, acharam que ele tinha dinheiro, o assaltaram, bateram nele, quando ele caiu a cabeça bateu no chão, e para se livrarem do corpo, eles juntaram lenha, levaram para uma região mais distante da lagoa, e ali tocaram fogo no corpo. Tentando
torná-lo desaparecido para sempre. Mas ficaram alguns ossos. Esperamos a resposta do DNA. 4 meses depois, saiu a resposta. Era os ossos do filho dela. Fomos ao fórum, conseguimos o atestado de óbito. Fomos ao cemitério e fomos identificar onde estava, porque o IML já tinha tirado de lá e botado em outro cemitério, como indigente, com um número. Esse caso, um caso tão espetacular, que representa talvez o caso mais incrível depois da psicografia de Chico Xavier, que tirou os homens da prisão nos últimos 40, 50 anos no Brasil. Vamos ver um vídeo rápido dessa reportagem da TV local, porque a polícia reabriu o inquérito depois dessa psicografia. Essa notícia essa semana entrou na Folha do Estado de São Paulo, nos jornais de Fortaleza, O Povo, nas TVs locais. Já teve várias reportagens, pode passar por gentileza. E eu escolhi uma das reportagens para mostrar a vocês. Pode passar, por favor? A técnica está com o filme na mão. Uma psicografia simples, que na leitura trouxe uma revelação espetacular, como Renata Kardec no livro que é o Espiritismo. Que basta a gente esperar a passagem do fenômeno para poder apanhar a sua grandeza. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Uma carta muda um destino, alivia uma dor. Lohane Cabral explica o que aconteceu. As ciências, em seus mais diversos campos, sempre tentaram desvendar o que há por trás da morte. E mais uma vez o Brasil se depara com um fenômeno sem explicação aos olhos da razão, mas não da fé. No Ceará, no lar de Clara, o médium Newton Souza faz o mesmo trabalho, desvendando o manto da morte através de cartas psicografadas. Dona Maria Lopes, que estava com o filho desaparecido há quase 2 anos, só descobriu que ele tinha morrido depois de receber uma carta do avô paterno dele, informando sobre onde estavam os seus restos mortais. O avô dele escreveu, dizendo que eu deixasse de procurar ele em hospital, em ML, e fosse em Canindé mandar celebrar uma missa. Mas antes eu passasse na Lagoa do Juvenal. A carta psicografada levou a Dona Maria até o local do crime, na Lagoa do Juvenal, aqui em Maranguape. Chegando lá, ela soube que uma ossada humana foi encontrada. Depois do exame, teve a certeza. Era o filho que estava desaparecido. Precisa olhar as ossadas da Lagoa do Juvenal. Fui direto à delegacia de Maranguape. Cheguei lá e eu perguntei que queria saber sobre as ossadas que tinha aparecido. Aí eles me deram a requisição, eu fui no ML, fiz, deu positivo. Era o seu filho? Era ele mesmo. O inspetor Wellington desta distrital é que está cuidando do caso. Com tantos anos de experiência dentro da polícia, o senhor já imaginou que um dia uma carta fosse desvendar um crime? Não. Eu com 32 anos de polícia é a primeira vez que eu me deparo com essa colaboração justamente de uma carta psicografada para que a gente pudesse chegar à identificação de uma ossada humana. Então o inquérito vai ser reaberto? Com certeza, o inquérito vai ser reaberto a partir de agora para que a gente possa buscar os elementos que possam ter levado realmente àquela situação daquele achado de cadáver. Se foi um homicídio, se foi uma pessoa que foi para aquele local e ali sentiu mal e chegou a óbito, né? Então nós dentro dessa abertura dessa investigação é que a gente vai poder realmente tentar identificar os motivos que levou aquela ossada humana a estar naquele local. Então uma carta facilitou a vida da polícia.
Facilitou a vida da polícia e principalmente tirou esse peso de cima da mãe, porque há 3 anos que ela estava à busca do filho, sem saber nenhuma informação dele, se ele estava vivo ou se estava morto, e aí a carta permitiu para que ela pudesse identificar justamente a situação, identificar que o filho dela estaria morto, estaria nessa localidade lá de Lagoa do Juvenal, e posteriormente esses fatos foram comprovados. Da minha vida eu sinto ele perto de mim, para mim ele não se foi, de jeito nenhum. Vamos seguir nos slides para intensificar o outro aspecto da psicografia do Newton. Nesse caso aí, a assinatura do espírito não teve como ser comprovada, porque não tinha dados. Fazia muito tempo que ele havia falecido. Então eu queria projetar aqui o slide. Allan Kardec descreve no Livro dos Médiuns a classificação da psicografia em 3 grandes grupos: os médiuns inspirados, os médiuns mecânicos e semimecânicos. Os inspirados não sofrem o transe da poligrafia, só são portadores da poligrafia os médiuns mecânicos e semimecânicos, aí citados. Os mecânicos são aqueles que escrevem a jato, com impulso célere, o calibre da letra está mais alto e ele não tem consciência do que escreve. Os semimecânicos não perdem a consciência, a letra é dele mesmo e ele sabe o que escreve. Tem consciência absoluta de cada palavra que está chegando. Os médiuns não são médiuns só de psicografia em si mesma. A mediunidade ela tem uma palavra chamada predominância, que está presente em todos os fenômenos. Mesmo que a pessoa seja um médium de psicofonia, ele predomina na psicofonia, mas não tem só aquela mediunidade. Às vezes o médium de psicofonia tem uma visão breve do que é o espírito. Ele é mais ou menos vidente. Ele tem a sensação da entidade comunicante. É mais ou menos sensitivo e impressionável. Às vezes o médium sai do seu ambiente, vai ao ambiente do espírito onde a psicofonia se dá lá, é o desdobramento, mas ele predomina na psicofonia. A psicografia é a mesma coisa. Há médiuns que às vezes têm uma escuta, tem uma ideia célere na sua mente, outros têm uma visão breve do fato. Veio o número, veio uma placa de um carro, grafam na mão. Na verdade, tudo isso se dá de psiquismo a psiquismo, da mente do desencarnado para a mente do encarnado. Como o punho é um instrumento do cérebro, a mente do comunicante entrando em interdependência com a mente do médium, que por sua vez tem um perispírito, um corpo espiritual ou um campo que faz a conexão, e estando esse campo, esse corpo espiritual que faz a intermediação com os órgãos do corpo físico, o espírito através desse campo se empresta temporariamente do braço do médium, da sua mente, do seu cérebro, como se isso fosse dele por um período enquanto o transe acontece. Não sei se eu me fiz entender, mas se quiserem entender melhor, só depois de desencarnado, quando você for psicografar alguém. Mas o fato é mais ou menos assim. Não é uma coisa tão mecânica, estanque, porque o espírito, ele é uma entidade extracorpórea, ele tem penetrabilidade na matéria, ele não ocupa lugar no nosso espaço. Olha o que diz Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 81. Médiuns semimecânicos, médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas tem instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escrevem, são os mais comuns. Os mecânicos são incomuns. Os médiuns mecânicos são raros. Mas olha o que ele acrescenta. Médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito vulgar, ou seja, é comum. O segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Ou seja, a poligrafia é mudar a caligrafia. Mas nem sempre a caligrafia mudada é exatamente a caligrafia que o espírito deixou quando vivia sobre a terra. Se essa mudança chegar a uma similitude de parecência ou de comparação, aí o médium é polígrafo. Não quer dizer que a psicografia não seja autêntica. O fato da Lagoa do Juvenal, por exemplo,
não teve poligrafia, mas a informação foi autêntica. Mas pode ser que, além do conteúdo peculiar da carta que venha, o médium também tenha a plasticidade mediúnica de ser polígrafo. É mais comum os polígrafos serem os mecânicos. Entre os semimecânicos, é raro. E a mediunidade do Newton Souza está entre essas raridades. Não é tão comum. E foi aí que nós insetamos a nossa pesquisa. No livro Cartas da Imortalidade, nós coordenamos uma pesquisa e ali inserimos um capítulo chamado da psicografia à grafoscopia. O que é grafoscopia? Para entendermos qual a relação de uma coisa com outra. Grafoscopia é muito confundida com grafologia. Grafologia não é ciência. Grafologia é suposição. Da mesma forma que a astronomia e a astrologia. A astrologia não é ciência. Mas a astronomia é. Se fundamenta na física e na matemática. A grafologia é aquela ideia de você estudar a personalidade da pessoa pela escrita. Não tem nenhuma fundamentação científica. Mas a grafoscopia é outra coisa totalmente diferente. É a parte da documentoscopia que se transformou numa ciência que garante a legitimidade ou autenticidade de uma escrita ou de um documento, ou de um texto grafado, determinando qual a sua verdadeira autoria. Juízes de direito, promotores de justiça, advogados, empresários e outras áreas da vida privada utilizam da grafoscopia como base para orientar a veracidade documental ou não. A grafoscopia é tão cientificamente correta que um juiz não dá um laudo para um crime de uma falsificação qualquer se o laudo grafotécnico não chegar. E se ele tiver dado uma sentença sem o laudo, ele revoga essa sentença. Porque ele reconhece a legitimidade da ciência grafotécnica. É uma ciência com mais de 100 anos de estudos. No tempo de Allan Kardec, quando o Espiritismo surgiu, existia a grafoscopia, mas com o nome de grafística. Mais tarde foi se aperfeiçoando, foi chamada de grafotecnia. Tempos mais tarde, grafotécnica, e mais tarde ainda, grafoscopia. Universidades como a Sorbonne têm especialização em grafoscopia com 3 anos de estudos. Os peritos não fazem isso a esmo. Eles hoje usam softwares de altas resoluções dos computadores, usam lupas, usam programas sofisticadíssimos. Eles ampliam as letras e estudam o traçado, a curva, a equidistância das letras, a forma e a natureza da escrita de cada um, a gênese gráfica da pessoa. Os cientistas afirmam nessa área que ninguém escreve com o punho. Nós escrevemos com o cérebro. Embora o aprendizado da escrita passe por uma estrutura psicomotora, mas é o cérebro quem escreve pelo punho. Aliás, os nossos órgãos do corpo são meros instrumentos da estrutura do cérebro. O cérebro é o grande maestro que rege a orquestra sinfônica das manifestações dos órgãos. Pensando assim, a grafoscopia fez experiências em pessoas amputadas de braços e mãos, depois da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial. Descobriu que a pessoa perdia a mão direita e ia escrever com a esquerda. A maneira de escrever passava a ser exatamente igual depois de um certo tempo, quando ele adaptava a escrita. Fizeram experiência com quem foi escrever com os pés, que perderam as 2 mãos, ou os 2 braços. A pessoa passava a aprender a escrever com o pé, e o traçado com o vilinho da escrita era similar a como ele escrevia quando tinha a mão sem ser amputada. Eles pesquisaram quem passou a escrever com a boca, quem botava a caneta na boca ia escrever. A maneira de escrever do cérebro, mesmo sendo pela boca, guardava o mesmo traçado.
a curva que você dá no canto do A, a distância do ponto que você dá no I tem uma variável, o ângulo que você corta o T, o ataque da escrita, se é mais forte no começo, se é mais forte no fim, a laçada que você dá, o ângulo que você faz na ponta de um V. Cada um tem uma natureza de escrever. Ninguém escreve igual. E os grafotécnicos, eles usam a hipótese da similitude da escrita. Não há uma maneira de escrever absolutamente igual, porque tem variações no traçado. Por exemplo, existe máxima na grafoscopia. Se duas assinaturas são absolutamente igual, uma das duas é falsa. Porque ninguém assina exatamente igual a mesma coisa, da mesma forma. Mas tem a parecência, o traçado curvilíneo, a gênese gráfica é presente. Partindo desse princípio, já que o médium estava apresentando as psicografias, o texto saiu de novo, a imagem saiu, mas voltou, graças a Deus. Nós fomos procurar uma perita. Eu soube primeiro desse trabalho através de um amigo meu, que nos tornamos amigos nos anos 90, Carlos Augusto Pereira Andréa. Foi o primeiro perito que se ousou a fazer essa comparação científica de psicografia com grafoscopia. Ele investigou durante 14 anos as escritas de Chico Xavier. E quando ele foi pesquisar, ele achava que não ia encontrar nada de autêntico. Foi se surpreendendo. E escreveu um livro chamado Da Psicografia à Grafoscopia, mostrando que na escrita de Chico, não era nas assinaturas, mas na letra psicografada, porque Chico era um médium mecânico, ele começou sendo semimecânico, mas tinha um impulso da mecânica. Depois, por um tempo, Chico foi muito mecânico, depois ele passou a ser semimecânico, e já no final da vida, com sua coordenação motora, é quase uma psicografia inspirada. Mas daquele apogeu da mediunidade mecânica do Chico, ele pegou os estudos. E viu que a maneira de escrever do espírito aparecia no traçado psicográfico de Chico Xavier. Ele usou a hipótese na grafoscopia da mão guiada. A mão guiada funciona assim. Tem 4 filhos que sabem que um pai muito rico está próximo a morrer. Um deles, mais desonesto, visita o pai em dia de solidão, pega o testamento e altera as doações. E manda o pai assinar. Ele pega na mão do pai e assina pelo pai, dando a metade para ele e os outros 50% dividindo para os 3 irmãos. 1 ano e meio, 2 anos depois, o pai morre. Aí vão no cofre e pega o testamento. Chega lá, a surpresa. Mais um dos filhos, que conhecia bem o pai, disse: papai não faria isso. Convence os outros 3 e entra na justiça. O juiz vai chamar quem? Um grafotécnico. E o que o grafotécnico faz? Ele pega a escrita padrão de todos os irmãos, pega a maneira de escrever do pai quando era vivo, vai estudar o documento e descobre que a mão foi guiada. Dá o laudo e o juiz manda prender. Não é incrível a precisão da escrita? Ninguém escreve com um punho. Nós escrevemos pelo punho. Para a grafoscopia, nós escrevemos com o cérebro. Mas para nós espíritas, nós escrevemos com a mente. O cérebro não explica a mente. A mente acontece pelo cérebro. O cérebro não é um instrumento que age sozinho. O cérebro tem um programa, mas a mente é quem comanda o programa do cérebro. Quando o espírito volta do além e escreve igual, o cérebro dele não foi destruído com a dissolução cadavérica do corpo, quando foi sepultado? Quem é que está escrevendo igual? O cérebro destruído ou a mente que atuava no cérebro? Por isso fomos atrás da perita. Antes de encontrar a perita, liguei para o Pereira Andréa. Tinha alguns anos que não nos falávamos. E ele disse: Clóvis Nunes, que trabalho incrível esse. Gostaria muito de lhe ajudar. Mas eu estou doente, estou muito velho, estou à base de medicação, não posso trabalhar sobre orientação médica, não posso nem me concentrar em muita coisa. E tenho 2 filhas médicas.
você não ia querê-las como suas inimigas. Eu vou lhe indicar 2 amigos meus, que são meus alunos, são bons peritos e podem fazer esse trabalho. Liguei para os alunos, eles me cobraram cerca de R$6.000 por laudo. Eu tinha 5 laudos, pesquisador nordestino sem muito recurso, não tem esse dinheiro para pagar em laudo. E fiquei ali preocupado. Estou no Lado de Clara, veja como o mundo invisível ajuda a gente, das formas mais surpreendentes. Chega no meu e-mail de Brasília, uma carta de um jornalista, que trabalha na Rede Globo local, cuja sobrinha tinha recebido uma mensagem psicografada pelo Newton, no Lado de Clara, trazida pela avó. A avó dá a notícia na primeira carta, depois vem a sobrinha, mas a avó assina o nome dela na carta. O pai da menina que morava em Fortaleza, ela morre num acidente, em um triciclo, manda a assinatura da avó para a casa desse primo em Brasília, porque os dois conviveram muito com ela. Em Brasília, ele convida um grafotécnico, um grafoscopista amigo dele, que faz o exame da semelhança da assinatura da avó com a psicografia. Ele tinha muitos cartões da avó em casa. E ele dá um parecer garantindo que aquela assinatura, aquelas letras, era da avó da menina. Ele manda esse e-mail para o amigo em Fortaleza, e eu estou no Lado de Clara, recebi esse e-mail quando não tinha perito para fazer. E liguei para a pessoa em São Paulo, em Brasília. E do outro lado da linha ele me dizia que esse grafoscopista jamais faria um laudo desse, porque ele ficou muito assustado com aquele resultado e não queria se envolver com coisas de espiritismo. Eu ali meio frustrado, porque estava perdendo o perito. Passou uma jovem ouvindo eu falar grafoscopia, foi beber água de junto do bebedouro e disse assim: o senhor está precisando de um grafoscopista? Tem gente que ouve mais do que o que deve, mas às vezes ouve bem o que deve dizer. E aí virou para mim e eu disse: você conhece algum? Ela disse: tem uma menina aqui, que frequento lá. A mãe dela é grafoscopista. Eu disse: me diga quem é essa moça. Ela disse: eu não sei quem é não, mas Cíntia sabe. Como lá todo mundo conhece Cíntia, ela veio atrás de Cíntia. Cíntia me apresentou uma moça. Ela disse: minha mãe é grafoscopista, ela inclusive está aposentada. Mas ela não quer fazer mais laudo. Eu disse: me dá o telefone de sua mãe. Liguei para essa senhora, amável, agradabilíssima. Ela disse: seu Clóvis, eu não faço mais. E foi. Marquei encontro, desmarcou, segunda vez, terceira vez. Mas a persistência, né? É uma marca dos que conseguem. Eu acho que para se ver livre de mim, ela resolveu me encontrar. Cheguei na casa dela, ela foi logo me atendendo e dizendo: qual é o seu problema? É justiça, herança ou crime? Porque não faço mais laudo, mas posso lhe indicar. Eu disse: não é justiça, nem herança, nem crime. É comunicação entre vivos e mortos. Ela disse: então não é comigo. Eu sou perita. Aí eu disse: mas é para a senhora fazer um exame pericial de assinaturas. Como assim? Se a senhora já ouviu falar em psicografia? Ela disse: mais ou menos. Mas, o que é que o senhor deseja? Aí ela foi logo me dizendo: eu não faço mais laudo. Quando eu me aposentei, eu fiz um pedido a Jesus Cristo. E o senhor não vai querer que eu quebre o pedido. Eu disse: qual foi o pedido? Nunca mais, Senhor, permita nessa vida que eu dê mais laudo a ninguém. Eu disse: mas por que esse trauma? Ela disse: não é trauma, eu vi muita gente chorar. A justiça é muito lenta. Até as pessoas terem suas soluções, fiz muita coisa boa, vi gente sendo injustiçada, mas a injustiça é muito grande. Quando as pessoas eram decretadas os seus direitos, estavam velhos, paraplégicos, dementes, sem estrutura nem para gozar o que tiveram direito. Vi muitas lágrimas. Eu disse: então, nesse trabalho a senhora pode enxugar muitas lágrimas. Ela disse: como assim? Eu preciso que a senhora averigue se um morto é capaz de escrever por um médium e a assinatura sair igual. Ela disse: mas como funciona? Começamos a conversar. Ela escutou. Ela disse: olha, eu acho que não aparece nada não. Eu disse: a senhora não queria pelo menos olhar, dar um laudo, para me dizer que não aparece nada? Eu já fico satisfeito. Porque eu vou entender que na grafoscopia não se legitima a psicografia. Já é um caminho. Ela disse: tá bom, vou olhar sem compromisso, deixou lá. Um mês e meio, eu comecei a ligar. Aí ela marcou um dia.
Depois a filha dela, amiga minha, disse que nesse dia que eu liguei para ela, era por volta de 11, eu marquei às 3, cheguei 4h30, porque teve um atraso de trânsito. A filha dela disse assim: mãe, o rapaz dos mortos ligou. Aí ela disse: olha, deixa eu pegar logo esses negócios, porque esse homem vai querer ver fantasma dentro de minha casa. Eu já vou logo mostrar que não tem nada disso, entrega ele no portão mesmo. E ela começou a fazer perto da hora que eu ia chegar, assim 1h30, 2 horas antes. Quando eu apertei a campainha do lado de fora, eu vou dizer exatamente como ela me disse. Ela foi me atender, muito eufórica, disse: seu Clóvis, boa tarde. Devo lhe dizer que procurei para não ver nada. Pesquisei para nada encontrar. No entanto, eu vi o que não queria ver e encontrei o que não esperava encontrar. Vem aqui no meu computador que eu quero lhe mostrar uma coisa. Cheguei lá, estavam os escritos do médium e o padrão dos escritos dos encarnados. E ela foi me mostrando as coisas incríveis que estavam ali, e abrindo o documento e me mostrando. Vê como uma pessoa apaixonada por uma profissão. De repente ela virou para mim e disse assim: eu quero ver esse homem escrever. E um dia que eu leio sobre esse negócio de psicografia, eu já fui prevenido. Esse livro dos médiuns, a senhora já ouviu falar? De quem é isso? De Allan Kardec. E como é que eu acho o livro? Eu disse: já trouxe, está aqui. Fui lá na pastinha, peguei, dei o livro dos médiuns para ela, já tudo marcadinho. Ela disse: ah, o senhor já viu, né? Eu digo: deixei os pontos que a senhora achasse mais interessante. Ela achou o que eu não achei. E estudou o que eu não tinha visto. O que eu achei que valia para ela, ela não considerou. Mas depois que ela me mostrou o que valia, ela estava num outro horizonte que não era o meu. Fazia muito mais sentido. A pesquisa levou 4 meses. Inicialmente ela disse: não dou laudo, só dou se passar de 60%. Mas aqui o que já existe já é muito. Laudo é quando chega assim uns 80. 60 é começo de certeza. Eu disse: então vamos ver, vamos seguindo. Ela foi pesquisando, e nossos encontros foram muitos. Aqui está ela, dona Isabel, 25 anos, chefe do Departamento de Criminologia do IML do Ceará, policial civil, perita e coordenadora de todos os laudos desses mais de 20 anos de trabalhos ininterruptos em grafoscopia. Vários encontros maravilhosos, aprendi muito, trocamos muitas ideias. E ela disse que não ia fazer a tese da mão guiada, porque ela sentia coisas diferentes da mediunidade do Newton pelo estudo da escrita. Ela foi ao centro espírita lá, a Sociedade Espírita Casa de Francisco. Quando eu cheguei, ela disse: o povo queria apresentar ela, queria até que ela fosse para a mesa de seu Clóvis: não quero ver esse médium não, me esconda, eu só quero ver depois. Eu disse: por quê? Ela disse: para ele não ficar assim incomodado, de alguma forma prejudicar o processo dele, porque eu vou ter que observar. O senhor me bota numa sala reservada, quando ele estiver psicografando eu vou para perto. Fiz isso. Quando o médico estava entrando, eu chamei, ela ficou pertinho, olhando tudo. Na hora que ele ia assinar, que eu já tinha narrado para ela, ele tinha um gestual com o braço assim, quando o lápis estava com a ponta afiada, a entidade quebrava a ponta e aí escrevia com mais força. A cor do grafite é mais preto, porque tem mais pressão. Ele sentia pressão no braço na hora de assinar. Aí o transe traduzia a poligrafia da assinatura. Ela viu. E quando o livro estava para sair, eu fui buscar. Ela disse: seu Clóvis, eu acho que eu posso dar um laudo, porque não tem sentido. Ou o morto escreve, ou esse homem é uma pessoa muito estranha, que imita a assinatura de quem nunca viu na vida. E tem gente que já morreu há muito tempo. E ela foi, deu o laudo, colocou a foto e o currículo dela no livro, foi para o lançamento. No laudo ela se declara não espírita, o que ficou maravilhoso para o livro. Nos tornamos amigos, e aqui tem algumas peças para a gente se deleitar correndo, porque o tempo é curto. Ela pediu que eu fizesse um ditado com o médium. Ela estava com várias cartas psicografadas. O médium Newton Souza não sabia quais cartas estavam sendo periciadas.
Eu peguei na amostra de muitas assinaturas parecidas, algumas e levei. Ele sabia que estavam lá, uma parte das cartas que ele recebeu, mas ele não sabia exatamente qual estava sendo periciada. Esse caso é o caso de Nicole. Essa assinatura que vocês veem aí no cantinho da identidade abaixo, que está escrita com N minúsculo, é de uma jovem adolescente, morta também de acidente. E Dona Isabel me pediu que eu pegasse uma folha de papel com lápis, que eu não aceitasse a caneta, já que a psicografia era de lápis, e fizesse o ditado para Nilton, sem Nilton saber o que eu ia dizer previamente, mas não deixasse ele tirar o punho do papel, que ele escrevesse corretamente. Quando eu sentisse que estava na última palavra, eu ditasse a próxima. E que eu botasse dentro desse ditado vários nomes das peças que ela estava periciando. Aí eu fui dizendo que cheguei em Fortaleza, encontrei um amigo, ele me apresentou a sua prima chamada Nicole. E aí o Nilton escrevia Nicole. Ela queria saber como ele traçava Nicole. Essa parte de cima, que vocês veem ali em vermelho, com o nome Nicole, que está com N maiúsculo, é como o médium escreveu fora do transe. A escrita de Nilton é monografista. Ele escreve muito pequenininho, a letra dele, micrografismo. Ele tem uma monografia micrografística, pequenininha, escreve a letra muito pequena. Quando ele psicografa, essa letra cresce 3, 4 vezes mais. Nesse ditado que está ampliado, olhe que o nome Nicole está na letra maiúscula. O nome dele, que está assinado do lado da carteira de identidade, com Nilton, é o N maiúsculo. Todos nós aprendemos que nome de estado, de país, de cidade e pessoal se escreve com letra maiúscula. Mas sempre tem um rebelde. Nicole só assinava com N minúsculo. Quando Nilton recebe a primeira psicografia de Nicole, como é que Nicole assina? Com N minúsculo. Essas 4 cartas, essas 3 assinaturas que vocês estão vendo embaixo, 3 psicografias em meses diferentes. A assinatura de cima é da identidade de Nicole. As setas e ângulos em vermelho é laudo da Dona Isabel, da perita, mostrando a identidade do traçado curvilíneo que vocês vão ver no livro, quem adquiriu o livro, ampliado, estudado, ângulo a ângulo, e ela encontra na psicografia do Nilton, apontado de seta vermelha, quais os traçados curvilíneos do espírito que escreve pela mão dele, que deixou a marca da sua maneira de escrever na poligrafia psicográfica dele. Encerrando com o texto de Kardec. Ainda que certos fenômenos que nós colocamos no começo possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância e má fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem. E muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Diz ele no que é o Espiritismo. E essas coisas inesperadas e concludentes são as surpresas boas que a mediunidade nos dá. Além disso, o maior impacto da carta é na alma de quem recebe. É o amor restaurado de uma mãe que sofre, que recebe nas letras escritas do seu filho, pelo punho do médium, utilizando da sua mediunidade psicográfica, o impulso da certeza de que a morte não nos mata. Morrer é apenas uma passagem, a gente ouve isso. Mas na hora do ato da morte, ela exerce sobre nós uma função destruidora, devastadora. Porque nós estamos presos à ilusão dos sentidos. E para entender a imortalidade, temos que nos afastar da ilusão dos sentidos. Condicionados, sofremos também porque somos apegados. Morrer todos nós vamos. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, você vai morrer.
Para cada um nesse auditório aqui, vai ser chegado a sua hora. Quem duvidar, pode esperar. Que vai ter um momento, vai. E digo mais, essa plateia aqui de 2.500 pessoas, que não tem crianças, nos próximos 40 anos, 50 no máximo para todos, estaremos todos mortos. Incrível, né? Todos vivos do além, mas estaremos todos mortos. E sabe de uma coisa incrível? Tem muita gente aqui que não vai levar os 40. Porque na plateia eu já vi gente que está mais para lá do que para cá. Quem tem mais de 60, por exemplo, cada aniversário que você comemora, você está comemorando mais a passagem do que a permanência. Cada um de nós, ao nascer, morre a cada dia vivendo. Todos morremos a cada dia vivendo. E estamos arrodeados de oportunidades de mortes. Mais uma outra notícia. Para quem riu muito e não aceitou direito. Existe uma coisa chamada morte prematura, que leva 27% dos que morrem de maneira natural. Portanto, das 2.500 daqui, já pensaram na prematuridade dos 40 anos? Muita gente vai mais cedo. E sabe uma outra coisa incrível? A morte é democrática. Ela leva instantaneamente o bebê e o ancião, o rico, o pobre, o bonito, o feio, o doente e o sadio. Mas leva. E lá não tem problema de vaga. Você não precisa ficar no fim da fila, esperando a fila andar. Para morrer não entra em fila. Cada um morre segundo a sua necessidade. Somos treinados a morrer todas as noites. Quando dormimos, morremos temporariamente. Mas somos mais difíceis de entender. Voltamos ao corpo de uma morte temporária. A diferença da morte do sono, de 6 a 8 horas, para a morte definitiva, é que na definitiva, quando você acorda lá, está morto aqui. E no sono, você volta e acorda no mesmo corpo. Mas a natureza lhe treina para percebermos que tudo isso aqui é perecível. Nada é permanente. E se temos um corpo nascido, temos que ter a certeza que ele um dia vai morrer. Como diz Sêneca, no seu pensamento notável. Mas a morte, ela é a grande condutora que nos leva ao país da luz, da imortalidade, da vida plena. Isso tudo aqui é apenas temporário. Não permanece, não é perene. A natureza nos mostra todo dia isso. Mas os nossos sentidos nos enganam, nos ilusionam. As cartas, elas vêm para nos lembrar. As perdas dos entes queridos para nos lembrar. Os velórios para nos lembrar. Os acidentes para nos lembrar. Mas como vivemos ainda atávicos, inferiorizados, da matéria para o espírito, a gente não vive ainda na civilização que se percebe espírito para viver de espírito para a matéria. O Espiritismo antecipou essa maturidade no mundo e nos trouxe essa comunicação maravilhosa entre aqui e o além, inaugurando esse correio maravilhoso que é a comunicabilidade dos espíritos através
dos 56 tipos de mediunidade selecionadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns e pelas 80 naturezas de manifestações de médiuns também selecionada por ele. Um correio precário. O além nunca foi um mundo tão distante. O sistema de correio é fraco. E tem muito carteiro que não é confiável. Eu queria desejar, com muito gosto assim, e convicção, uma boa morte para todos. E que os Espíritos continuem escrevendo para todos nós. Muito obrigado e até de repente.